Olá pessoal, queria compartilhar um pouquinho sobre o caráter de Deus, de como ele criou as coisas, a partir do que e como, né? E lendo as escrituras, estudando, examinando e investigando, nós percebemos que tudo que Deus criou está dentro de uma aliança, está dentro de um pacto. E aliança na Bíblia tem a ver com estipulações, tem a ver com leis, ordenanças, cumprimento dessas ordenanças, cumprimento de uma palavra, cumprimento de leis. E que em Jeremias fala que as estrelas obedecem às leis, elas cumprem as leis, né? Todo o céu, toda a criação anda dentro dessas leis, né? As estrelas, o mar, o sol, a lua, enfim, tudo que envolve a criação. E que essas leis é o que faz com que as coisas sejam integradas, estão unidas. Então, leis que estipulam aliança é o que nos faz ser unidos. E assim também no casamento. E em Oséias 6,7 fala que, mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles foram infiéis a mim. Então nós percebemos que Deus tem uma aliança em tudo que ele faz, porque em Jeremias 31:36 fala das leis fixas em que toda a criação, todos os céus cumprem. Então nós percebemos que que toda a criação existe uma aliança com Deus. Deus ele é pactual. Deus ele tem uma eterna aliança de amor com o Filho e tudo que ele fez, com toda a criação. Porque uma aliança tem a ver com até o fim, tem a ver para toda a vida. E percebendo isso, nós podemos ver que quando Adão descumpre a ordenança de não comer do fruto, ele estava quebrando uma aliança com Deus. E aliança quer dizer, quando nós rompemos com a aliança, tem a ver com separação. E na Bíblia, separação quer dizer morte. Então, quando nós rompemos com aquilo que nós tínhamos uma integralidade, né? Que tem a ver com aliança, que tem a ver com casamento, que tem a ver com ser um propósito, uma vida. Então, quando nós não cumprimos com as ordenanças, com os mandamentos, com as leis, com as estipulações da lei, com as estipulações do governo, nós rompemos com isso. Então Deus ele nos fez para que nós pudéssemos cumprir, assim como toda a criação cumpre as leis e as ordenanças de Deus, para que tenhamos vida. Porque a vida está no cumprimento da ordenança e das leis, né? Porque a própria palavra fala, né? Jesus falou lá no deserto, né? Que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus é vida e a palavra de Deus é ordenança. Então quando Deus fala para Adão e Eva, não comam do fruto, era uma ordenança, é uma palavra de Deus. E quando eles descumprem isso, eles estão rompendo, estão se separando, escolheram a morte, literalmente. Assim também nós, quando não cumprimos com a palavra de Deus, quando não andamos sobre a sua ordenança, né, para você, para mim, que fomos chamados a viver debaixo da palavra, a viver pelas escrituras, pelas ordenanças, por tudo aquilo que Deus falou para que pudéssemos ter vida e vida com Ele, vida em abundância. Quando nós cumprimos com isso, nós nos integramos com Deus novamente. Foi para isso que Cristo veio, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos estar sendo apaziguado a ira de Deus contra o homem por causa do pecado. Então nós nos unimos, unir os céus com a terra. Voltar à origem, tornar ao lugar original. A existência do homem é em Deus. Então, nós precisamos estar atentos ao cumprimento, de cultivar e guardar a palavra de Deus. E cultivar
na Bíblia, quando fala que Deus fez o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar, essa palavra cultivar é a mesma palavra usada em Êxodo, quando Moisés fala para Faraó, né, que Deus falou para ele, né, Deus deu uma ordem para que Faraó liberasse o povo para que o povo pudesse prestar culto. E prestar culto é a mesma palavra usada em Gênesis, cultivar. E essa palavra, então, cultivar, tem a ver com o que você faz. Tem a ver com cultivo, tem a ver com cultura. Então, cultura também é aquilo que você faz. E a mesma palavra usada, né, aqui em cultivar tem a ver com cultura. E cultura tem a ver com culto. Porque tem a ver com aquilo que você faz. Então, e essa palavra cultivar, ela significa serviço. E em hebraico, essa palavra aqui, em cultivo, né, de cultivar, ela é a palavra adoração. Por quê? Porque ela é a palavra avodar. Avodar é adoração a Deus. E isso quer dizer cultivo. E cultivo quer dizer cultura. E cultura quer dizer culto. Tem a ver com prestar culto. Então tem tudo a ver com aquilo que você faz. Tem tudo a ver com aquilo que você faz durante o dia. Faz com a sua vida. Isso é um culto diante do Senhor. Aquela palavra em Romanos 12, que está falando do culto racional, não tem a ver com o culto litúrgico lá da igreja. Tem a ver com o que você faz. Tem a ver com aquilo que agora você não vive mais para si, mas vive para Deus. E viver para Deus tem a ver com cultivar e guardar. Tem a ver com ser imagem e semelhança de Deus. Tem a ver com o governo de Deus, de governarmos conforme Ele governa. Assim como é feito no céu, também deve ser como na terra. O mesmo céu, as mesmas coisas que é feita no céu, também é feita na terra, como uma coisa só. Então é muito bom observar essas palavras e entendermos para qual o propósito em que Deus nos fez, qual é o propósito de nos relacionar com Ele, porque isso vai nos dar uma direção de como viver, de como nós devemos proceder, né? Então, essa palavra cultivar é uma palavra muito bacana de entender, porque isso tem a ver com toda a integralidade da vida, de sermos integraus. Isso tem a ver com originalidade, tem a ver com autenticidade, tem a ver com aquilo que você foi feito, aquilo que eu e você foi feito para ser.